Quando o ser humano nasce. Quando o ser humano nasce, ele tem uma ligação concreta com Deus. O tempo vai passando e então ele vai acabando com essa ligação com Deus, porque o pecado entra. Na medida em que o pecado entra, essa ligação com Deus se acaba. O tempo vai passando e ele se torna adulto. E ele procura uma religião. Quando ele procura uma religião, então religião quer dizer religação. Ele faz uma religação com Deus. E quando ele se religa a Deus, aí ele recebe um dom gratuito de conhecer as profundezas do conhecimento bíblico. E quando ele toma essa atitude de conhecer de ter o conhecimento bíblico, então ele vai ganhando cada dia fortaleza no seu dom. E ele vai se aprofundando e vai conhecendo, e ele começa a sentir um desejo de pedir a Deus discernimento e sabedoria. Quando ele pede, Deus dá, porque Deus já está esperando o seu pedido. E quando você começa a ter discernimento, aí você já começa a ver as coisas com clareza. E com a sabedoria você já sabe com quem você está lidando. Você começa a ver as pessoas que estão ao seu redor, o que elas falam, você conhece pelo que ela fala, pelo que ela é, pelo jeito de se vestir, por até o perfil da pessoa faz com que você conheça de perto, porque você sabe discernir. Mas é a sua sabedoria que lhe faz aprender a lidar com essa situação, com tais tipos de situação. Então, o tempo vai passando, você vai conhecendo cada dia mais. Você chegou até o ponto de conhecer Deus de perto. E quando você conhece Deus de perto, você conhece as profundezas do conhecimento através da Bíblia. Aí você começa a ver que a religião, a religação exige de você que você seja de Deus, somente, unicamente de Deus. Mas por que se afastar de Deus? Por quais são os motivos? Primeiro, quando você se acha no meio de uma multidão, tudo vendo você evangelizar de tal forma que chama a atenção do pessoal, que você consegue converter pessoas para Deus, as pessoas começam a ver você de uma forma diferente. Começa já a ver que você dá também para fazer outras coisas. Você se ilude, entra. Primeira coisa, entra logo na política. Quando você entra na política, a religação que você fez com Deus já começa a enfraquecer. Já começa a ficar fraco nessa religação que você fez com Deus. E você vai se perdendo na escuridão. O seu discernimento vai se acabando, sua sabedoria, ela às vezes ela não se acaba, mas você usa como Salomão. Salomão era muito sábio, mas muito sábio. Na verdade não houve outro homem mais sábio do que Salomão. Mas depois chegou a tal ponto de dizer, melhor que eu fosse bobo. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, pessoas pagãs que não gostavam de Deus, e por isso Salomão teve que pensar dessa forma, melhor que eu fosse bobo. Meu amigo, Deus não vai desprezar de forma nenhuma você, nem eu e nem ninguém, porque você está fazendo tais coisas que Deus não se agrada. Ele não desprezou Salomão. Mas
Deus não gosta. Então é necessário que a gente viva para Deus. Sabemos que somos pecador? Sim, somos pecador, evidentemente somos pecador, mas a gente tem como se esforçar e fazer o máximo a viver para Deus. Eu vou falar um pouquinho do profeta Isaías. O profeta Isaías era primo do rei Uzia. E o rei Uzia, ele fez coisas contra Deus, muitas coisas que Deus não gostou. Mas o profeta Isaías, ele amava o rei Uzia. Ele amava Uzia. E pelo amor que ele tinha a Uzia, mesmo ele ganhando o dom da profecia com todo o poder, até que o livro do profeta Isaías foi um livro que Jesus Cristo se aprofundou nele. Mas Deus precisava de uma coisa de Isaías. Deus precisava que Isaías repreendesse os reis na época. Mas ele era primo de Uzia. Ele achava ruim fazer isso. Foi necessário que Deus levantasse um homem bem pobrezinho, um camponês chamado Miquéia, para falar o que o que Isaías não havia falado. Então, quando Uzia morreu, Isaías viu a glória de Deus descer sobre ele. Então, meu irmão, quando a gente faz essa religação com Deus, é necessário que a gente deixe morrer dentro de nós esse Uzia. A coisa mais rara do mundo é encontrar um ser humano que sirva a Deus de verdade. Porque quando ele começa a servir a Deus de verdade, algo impede. Como eu falei no começo, a política e outras coisas semelhantes, coisas banais, coisas que não agradam a Deus, começa a entrar na vida dele e ele começa a enfraquecer na fé, deixar de servir a Deus. Por isso, é necessário que o ser humano, todos, quase todos, ser humano tem um Uzia dentro dele. E é necessário que o ser humano que sente o desejo de servir a Deus mate esse Uzia que tem dentro dele. No dia que Uzia morrer dentro de você, dentro de mim, aí você vai ver a glória de Deus descer sobre você. Porque talvez eu tenha um Uzia dentro de mim, que eu já tenho certeza que eu tenho e ele precisa morrer para que eu veja a glória de Deus descer sobre mim. E isso acontece com você, acontece com muitos e muitos seres humanos. Quando a gente começa a evangelizar, se encher do Espírito Santo, se encher daquela paz que o mundo não pode ter, aí você começa a se exibir daquilo que Deus lhe emprestou, pensando que aquilo é seu. Não é seu, não é meu, não é de nós. Aquilo é um dom de Deus. O dom da pregação é um dom gratuito de Deus, o dom da oração, o dom de língua, todos os dons, enfim, é um só Espírito que domina e aqueles dons, todos esses dons, todos são de Deus e não é nosso. E quando a gente começa a se exibir dos dons, a gente começa a perder a religação que a gente fez com Deus, que chamamos de religião. A gente começa a misturar e as coisas vai ficando diferente. Então, eu queria dizer para vocês que a gente tem que servir somente a Deus.